Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje discutindo um assunto que é polêmico faz quase 500 anos. A exclusão de alguns livros que constavam da versão latina da Bíblia, né, conhecida como Vulgata, e até onde eu sei também faziam parte da versão grega, que foi a Bíblia do primeiro século, a Septuaginta, e que foram excluídos do cânon sagrado após a reforma do século XVI. Popularmente são conhecidos como livros apócrifos ou deuterocanônicos. Eles estão presentes na Bíblia Católica, por exemplo, ou então na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão até certo ponto, né, inclusiva entre os cristãos. Pois bem, fora esses livros, existem outros livros também considerados apócrifos ou deuterocanônicos que não entraram em nenhuma versão da Bíblia que nós conhecemos desde a Vulgata. Foram excluídos por serem considerados não inspirados por todos. Pois bem, o problema é que parece que a Bíblia Sagrada, nos livros considerados inspirados, faz referência a trechos, tanto dos livros que foram excluídos da Bíblia protestante, quanto a livros que não entraram em cânon nenhum. Mas se a Bíblia Sagrada, com livros inspirados, reconhecidos, faz referência a livros que ficaram fora, isso não abona esses livros? Eles não deveriam constar das Escrituras? Como entender esse problema? E que tipo de contribuição os livros que ficaram de fora do cânon protestante poderiam trazer para a nossa fé? É disso que trata o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo, pela primeira vez, né, o pastor Samuel Pereira Valério, ele que é ministro da Igreja Batista Filadélfia. Paz e graça, pastor Samuel, seja bem-vindo. Boa estreia para o senhor. Olá, graça e paz. É um prazer poder estar aqui para compartilhar esse tema tão importante para o nosso crescimento e amadurecimento na fé. Muito obrigado. Qual que é o endereço da Igreja do Irmão? Nossa Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne, está localizada na Avenida Doutor Francisco Ranieri, número 117. Onde que fica? Lausanne, fica próximo ali a Cachoeirinha, Imirim, aquela região ali da Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Muito obrigado. Mais uma vez, desejo uma boa estreia para o irmão. Do outro lado, volta ao programa o Dr. Caramuru Afonso Francisco, que é evangelista na Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Paz e graça, Dr. Caramuru. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Edson. Graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo de volta. Eu que agradeço o convite novamente. E a Igreja do Irmão, onde fica? Fica na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no Belenzinho. E agora também, com a pandemia, a gente já está fazendo os cultos no Templo Novo, na Rua Doutor Fon 140, que é ali na Radial Leste. Muito agradecido pela presença do irmão. Amém. E a gente vai para a matéria que apresenta o tema de hoje. Curioso? Vejam só. Sempre que o assunto é a Bíblia, muita polêmica está envolvida, principalmente quando abordamos o assunto inspiração do Espírito Santo e formação do cânon. Isso acontece pois a formação e escolha dos livros bíblicos, aqueles que hoje temos na Bíblia, foi um processo de consolidação histórica e concílios da Igreja, que trataram o tema e formataram a Bíblia como conhecemos hoje. Nesse assunto entram também os chamados livros apócrifos. Esses livros não fazem parte da lista oficial da Bíblia. Os livros apócrifos podem ter valor histórico e moral, mas não foram inspirados por Deus. Portanto, não servem para formar doutrinas, ou o que podemos chamar de ensinamentos fundamentais.
A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa aceitam alguns livros apócrifos como parte da Bíblia. Apócrifo vem de uma palavra grega que significa oculto. A Bíblia tem 66 livros que todas as igrejas aceitam como inspirados por Deus. Vários outros livros relacionados, mas não inspirados, também foram escritos ao longo do tempo. Os livros apócrifos podem ter informação interessante e útil, mas também têm ensinamentos duvidosos que contradizem o resto da Bíblia. Alguns têm histórias fantasiosas e erros históricos. Por conta desse último detalhe, esses livros foram excluídos da Bíblia. E aqui entra a nossa dúvida para o bate-papo de hoje. É verdade que a Bíblia cita livros apócrifos? Apenas de simples, a resposta dessa pergunta pode ser complicada, já que se a Bíblia cita passagens desses livros, isso não significa que os apócrifos têm inspiração do Espírito Santo? É um detalhe que precisa ser estudado e entendido, e é exatamente isso que iremos fazer no Vejam Só de hoje. Fique ligado! Muito legal a matéria, como sempre, né? E tá aí. Essa é a questão de fundo que nós vamos discutir, começando com o Dr. Caramuru, ele que é evangelista na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, e já está mais acostumado com o Vejam Só, né? O irmão Samuel está estreando. Então, primeiro vamos ouvir o irmão Caramuru. Como é que o senhor responde à pergunta tema e que implicações tem essa resposta para a nossa fé? Veja bem, a Bíblia faz referências a algumas passagens ou menções a assuntos e episódios até, narrativas de livros apócrifos, mas como faz de outros livros, porque a Bíblia, os escritores escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas viviam dentro de referências culturais. Só que essas menções e essas alusões não trazem nenhuma autoridade espiritual para esses livros que foram referidos. Assim como nós também, quando fazemos referências a alguma obra, numa pregação, alguma coisa, isso não quer dizer que a gente está dizendo que aquele livro, aquela referência que a gente está dizendo é inspirada por Deus. Então, há essas alusões e referências, mas elas não implicam em conceder autoridade a esses livros. Ok, perfeito. Tem algumas perguntas para fazer para o senhor depois? Essas anotaçõezinhas. Não. Mas vamos ouvir o pastor Samuel Pereira Valério, ele é ministro da Igreja Batista Filadélfia. Pastor, e o senhor, como enxerga, como o senhor responde a pergunta e quais são as implicações da sua resposta? Então, eu entendo que existe diversas citações também principalmente no Novo Testamento, dos livros que nós chamamos de pseudodepígrafos, né, que são livros que não são canônicos, porque os livros apócrifos são os livros que constam na Bíblia hebraica e na Bíblia protestante, e não na Bíblia, que constam na Bíblia católica, mas não constam na Bíblia hebraica e protestante. Então, esses pseudodepígrafos são livros importantes, históricos, e fazem menção em alguns textos, como o livro de 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, próprio 1 Coríntios capítulo 12 e outros textos que fazem menção desses livros que não são canônicos, mas estou propenso também, assim como o nosso irmão evangelista, que também não traz, apesar de serem citados pelos autores bíblicos, não há autoridade eclesiástica ou apostólica sobre esses livros ao ponto de fazê-los canônicos, né? E isso foi também decidido através dos concílios da história da igreja e algo que chegou a esse consenso. Então, eu entendo que, ainda que exista, ele faz parte de na verdade, de uma gama imensa de literaturas que circulavam no início da igreja, até anterior ao início da igreja, umas literaturas
que faziam com que as pessoas se aprofundassem na fé. Então, esses livros são importantes nesses quesitos, para que nós entendamos a cultura, entendamos o contexto histórico, cultural, social da época e também religioso, mas não são livros considerados canônicos. Então, pelo jeito, vocês dois têm a mesma opinião, vou ter que bancar o bandido aqui, né? E defender a posição que está faltando aqui no programa. Mas eu vou dar um jeito aqui, vou pensar em como é que eu vou brigar com vocês dois aqui. Mas antes, vamos lá. Você aí de casa é que vai responder a nossa pesquisa. Lá no Facebook temos uma pesquisa, toda noite tem, né? E hoje ela é muito importante, gostaríamos que você refletisse e respondesse com toda honestidade a pergunta de hoje. Vamos lá. Para você, o cânon bíblico, ou seja, a coletânea de livros que está na Bíblia, né? Esse cânon foi definido segundo interesses humanos ou o Espírito Santo garantiu que apenas o legitimamente inspirado compusesse a Bíblia? Então, as respostas, veja bem, aqui na televisão a gente tem toda a liberdade para escrever o quanto quiser. No Facebook não é bem assim. A pergunta pode ter quantos caracteres a gente quiser, mas as alternativas não. Então, a primeira alternativa só tem uma palavra, interesse. Quem responder interesse está respondendo o seguinte: na minha opinião, o cânon bíblico foi definido segundo interesses humanos. Os homens decidiram por eles o que convinha a eles que estivesse na Bíblia e o que não convinha, tá bom? Os livros que convinham estar na Bíblia e os livros que não convinham ficar de fora. Quem responder Espírito Santo está dizendo: não, para mim, a coletânea de livros considerados inspirados foi definida também por manifestação direta do Espírito Santo de Deus. Então, a coletânea que temos, ela não apenas de livros inspirados, mas a limitação desses livros também foi inspirada. Essa é a pesquisa de hoje, responda, e ao final dessa edição a gente vai ver o resultado parcial da nossa enquete. Bom, evangelista Caraburu, né? Nós temos 3 palavrinhas aqui e eu não sei exatamente se elas são sinônimos ou quais são as diferenças. Vou fazer essa pergunta para o senhor e também para o pastor Samuel. Apócrifo, a gente viu na matéria de abertura que significa oculto, né? Oculto. Então, que livros recebem esse nome? Deuterocanônicos é a mesma coisa que apócrifos? E os pseudepígrafos que ele mencionou, é a mesma coisa também? Ou qual a diferença? Como é que o senhor vê isso? Muito bem, existe aí normalmente as palavras, a gente costuma dizer que as palavras são plurívocas, né? Elas têm mais de um significado. Quando a gente fala livros apócrifos, a gente pode, num primeiro momento, fazer a contraposição de apócrifo com canônico. Então, apócrifo, inclusive a palavra apócrifo quer dizer oculto, para dizer que não foi revelado, que seriam os livros canônicos, que são os revelados por Deus e por isso que constam das Escrituras. Mas também existe um outro significado de apócrifo, que é justamente o fato de terem sido aceitos ou não no segundo cânon, que eles dizem que é o segundo cânon, que é aquele que foi explicitamente oficializado no Concílio de Trento pela Igreja Romana em reação à Reforma. Então, os deuterocanônicos seriam os livros que estão na Bíblia Católica e não na Bíblia Protestante. E os apócrifos seriam, então, aqueles que não estão em nenhuma Bíblia, né? E pseudepígrafo é um outro significado. São aqueles que seriam... Pseudo quer dizer falsos, né? Falsos. São livros cuja autoria é atribuída a alguém que não foi o verdadeiro autor. Por exemplo, o livro de Enoque. Não foi o Enoque quem escreveu, foi alguém que escreveu e deu o nome de livro de Enoque. Aí por isso que se chamaria de pseudepígrafe. Entendi. Né? Bom, pastor Samuel, é essa mesma a diferenciação? Ou o senhor vê de outro modo? Eu vejo que os livros apócrifos e os deuterocanônicos são, na verdade, a mesma coisa,
apenas com palavras distintas na sua utilização. Enquanto os pseudepígrafos são livros que não constam em nenhuma Bíblia, e alguns deles, como o evangelista menciona, tem uma autoria que não condiz com aquilo que está escrito como o autor, enquanto outros, porque são diversos, foi o próprio autor ou vários autores, como Atos dos Patriarcas, por exemplo, que é um livro pseudodepígrafo, que são diversos patriarcas que teriam escrito, falado a respeito desse livro. Então, vários autores para compor um único livro. Então, apenas na questão do deuterocanônico e dos apócrifos, que, a meu ver, significam a mesma coisa. Então, para o senhor, o livro de 2 Macabeus, 1º e 2 Macabeus, que está na Bíblia Católica, é um livro... Apócrifo. Ou deuterocanônico. Ou deuterocanônico. Para o senhor, não. Para o senhor, ele é deuterocanônico. Não, para mim tem dois significados, né? Porque o livro apócrifo, para mim, tem dois significados. O primeiro seria oposto ao inspirado. Certo. Então, nesse primeiro sentido, ele seria um apócrifo. No segundo sentido, eu entendo que é deuterocanônico, porque está no cânon da... Então, aí vocês concordam, então vamos chamar de deuterocanônico. Pronto. Tá bem. Vamos lá. Agora, a questão de fundo, começando com o senhor de novo, a Bíblia inspirada, a Bíblia protestante, a nossa, ela faz referência a esses livros? O senhor disse que sim. Dá para o senhor citar um exemplo? Ele faz referências. Eu, inclusive, eu fiz aqui, tem uma colinha aqui, que os católicos gostam muito de falar sobre as referências para os deuterocanônicos. Tá. Para os deuterocanônicos, eu acho que sempre quando eles falam que existe uma referência, eu entendo que eles estejam forçando um pouco o sentido. Eles costumam dizer, por exemplo, que lá em Hebreus 11:35, quando fala dos heróis da fé, e fala das mulheres que clamaram pela ressurreição, isso é quando o escritor fala sobre essas mulheres, não tem nenhum outro trecho no Antigo Testamento que fala de mulheres que clamam pela ressurreição, a não ser no livro de 2 Macabeus 7, 1-5-9, quando aí, então seria uma referência, eles dizem. Olha aí, o escritor aos Hebreus está citando como heróis da fé, essas mulheres que só estão lá no segundo livro de Macabeus. Então, seria uma referência. Eu entendo que não é uma referência, é uma menção, porque é um fato histórico, né? Mas também lá, logo em Hebreus, 2 versículos seguintes, Hebreus 11:37, quando fala que alguns foram cerrados, né? A única menção histórica, que não está em nenhum livro, mas é uma menção histórica, tradicional, de alguém que foi cerrado, foi o profeta Isaías, que teria sido morrido cerrado. Então, quer dizer, são menções históricas que não necessariamente seria uma referência, uma citação do livro deuterocanônico. Agora, existem duas referências, que essas aí seriam até mais problemáticas, que são em Judas, na Epístola de Judas, que aí tem citação de 2 livros que não estão em Bíblia nenhuma, que é a citação do livro de Assunção de Moisés, quando Judas fala do embate que teria havido entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, e isso é mencionado no livro Assunção de Moisés, e depois quando Judas faz menção de Enoque, que Enoque profetizou, e isso está no livro de Enoque, né? Inclusive, nesse versículo, inclusive, parece que existe até uma transcrição de uma parte de um versículo de Enoque 5:5. Né? Então, existem essas referências. Mas essas são apenas alguns exemplos. Só alguns exemplos. Existem outros. Agora, eu acho que esses são os mais fortes. Tá bem. Porque existem outras menções que os católicos fazem, mas eu acho que é muito forçado. Então, por exemplo, eles falam que em Tobias, o anjo Rafael diz que ele é um dos 7 anjos que assiste diante de Deus. E lá em Apocalipse aparece os 7 anjos que assistem diante de Deus. Então, eles dizem que a única passagem no Antigo Testamento que falaria que são 7 anjos que assistem diante de Deus seria em Tobias. Mas eu acho que é meio forçado.
dizer que é uma citação de Tobias. Muito bem. Vamos lá. Pastor Samuel, e para o senhor? Quais são as referências principais, se é que elas existem, que a Bíblia canônica faz aos livros não canônicos? Então, existem algumas referências. As principais delas estão na carta de Judas, né, que fazem sempre menção a Enoque, dizendo que Enoque haveria profetizado, e isso consta lá no livro de Enoque. E também quando Judas fala lá no versículo 14 e 15, ele fala que via os santos e viam diversas pessoas que iam ser julgadas pelo Senhor, e fala a respeito de uma dimensão do inferno que, na verdade, não faz parte dessa cultura judaico-cristã ali do primeiro século. E de onde essa ideia teria surgido? Justamente de um livro pseudo-depígrafo, que seria o livro de Enoque, onde consta todo esse imaginário literário e religioso que permeia a cultura do primeiro século da igreja. Então, essa literatura que vai passando de mãos em mãos, visitando as igrejas, ela é rica nesses elementos sobrenaturais e trazem, de alguma forma, influência sobre a Bíblia cristã e sobre os livros que depois foram escritos pelos apóstolos, por Paulo e pelos discípulos de Cristo. Então, existem algumas menções no Novo Testamento, mas, evidentemente, por influência mais literária e do imaginário cultural e social também da sua época, que também é importante para compreendermos todo esse contexto. Bom, depois a gente vai falar mais sobre o livro de Enoque, mas eu queria a opinião do Dr. Caramuru. Essa literatura da época do período interbíblico, né, e do primeiro século, essa literatura, né, que o pastor Samuel acabou de mencionar, se eu entendi bem, ele enxerga algum tipo de influência sobre os autores sagrados, na medida em que esses livros mostram a cosmovisão daquela época. Como é que o senhor enxerga isso? Esses livros influenciaram os autores sagrados? Sim, não tenha dúvida. Em questão de influência intelectual e influência cultural, é inegável. Inclusive, toda essa literatura apocalíptica que surge nesse período interbíblico, eu entendo até que já foi até uma providência divina, porque o Messias estava para chegar, né? Então, aquele sentimento, aquele reforço do sentimento israelita pela vinda do Messias, já era uma providência divina, porque quando vem João Batista, encerrando aquele período do silêncio profético, dizendo que era iminente a vinda do Messias, ele já recebeu aquela receptividade, receptividade fica ruim, né? Ele encontrou o povo bem disposto, como diz até na profecia de Zacarias, né? Por causa desse ambiente cultural. Então, há inegavelmente uma influência e eu acho até que providencial. Mas aí não seria então justo que Deus orientasse os cristãos a colocar esses livros no cânon? Não, porque o fato de haver essa providência, essa disposição de se achar que está no fim dos tempos, que o Messias está chegando, não quer dizer que os escritos eram inspirados. E não eram justo por alguns motivos. Primeiro, pelo próprio período, porque no período não tinha nenhum profeta. Certo. Deus não levantou nenhum profeta. Então, o Espírito Santo não trabalhou nessa área. Em segundo lugar, porque existem erros doutrinários, existe uma influência religiosa,
ou até filosófica em alguns desses escritos. Por exemplo, o Eclesiástico de Jesus Ben Sira tem muita coisa da filosofia grega e que influenciou, inclusive o Jesus Ben Sira, que é o autor do Eclesiástico, era um saduceu, né? E o saduceu não tinha rancho, não tinha espírito, né? Era uma influência do materialismo filosófico grego. Então, na verdade, os escritos não eram inspirados, embora, pela providência divina, eles eram oportunos para gerar o sentimento aqui que eu disse com relação à vinda do Messias, mas só para gerar disposição, eles não eram autoritários. E para o senhor, pastor Samuel, o fato de esses livros, como o senhor mesmo levantou a bandeira aqui, serem úteis para os autores sagrados, eles também não seriam úteis para nós cristãos? Eles não deveriam estar no cânon, de algum modo? Não, acredito que não. Acredito que o cânon foi utilizado critérios muito específicos na sua época e foi bem estabelecido. Agora, para quem gosta de estudar teologia, para quem gosta de pesquisar a palavra de Deus, para aquelas pessoas que desejam se aprofundar, existe um campo dentro da teologia que trata desses temas. E é importante que a pessoa que deseja tal conhecimento vá atrás dessas informações. Existe dentro da teologia um campo que vai tratar de semiótica da cultura, e ele vai trazer aproximações com esses textos, não os colocando a nível de canônicos, mas, na verdade, utilizando-os como uma forma hermenêutica de leitura do texto bíblico. Não que eles tenham autoridade canônica, mas através desses textos e dessa literatura pseudo-epígrafa, nós podemos fazer uma hermenêutica muito mais profunda da palavra de Deus, a fim de entendermos o contexto social, histórico, como eu tenho dito, mas, sobretudo, alguns elementos que estão ali, que fazem parte da religiosidade daquele povo e que são, de alguma forma, pinçadas, colocados na Bíblia. Nem tudo que está nos pseudo-epígrafos são inspirados, mas existem coisas ali que foram utilizadas, elementos que foram utilizados e são expressos na palavra de Deus, e por isso, de alguma forma, Deus colocou isso, e a resposta para uma questão tão complexa é muito difícil, mas o fato é que esses elementos são pinçados. O apóstolo Paulo usa, por exemplo, a filosofia grega, né? Entre outras coisas. Então, nós temos sempre pequenas aparições de alguns contextos históricos e religiosos que também aparecem no texto bíblico canônico, no caso. Então, mas aí o crente comum, ele, diante de informações como essa, pode ficar meio abalado. Afinal de contas, houve alguma profecia, alguma revelação, alguma voz do céu que disse assim: olha, a Bíblia que eu inspirei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Apocalipse. Tem isso? Ou foram os homens que definiram o que entrava e o que ficava fora da Bíblia? Não, foi o Espírito Santo que orientou a igreja no sentido de discernir o que era autoritário e o que não era. Como aconteceu no Concílio de Jerusalém. Quando a gente vê lá no Concílio de Jerusalém, o que os apóstolos, os anciãos, dizem lá quando concluíram Atos 15. Lá em Atos 15, ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, assim como lá na deliberação, também na deliberação para ver o que era autoritário e o que não era, houve a orientação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. Então, a verdade é a palavra. Né? Jesus mesmo disse: santifica-os na verdade. Então, o discernimento dado para discernir o que era autoritário e o que não era, foi dado pelo Espírito Santo. O que houve foi, na reforma, é que a Igreja Romana, porque ela fala que Lutero excluiu esses livros. Na verdade, foram eles que incluíram, porque eles eram lidos,
é inegável. Eles estavam na Vulgata, estavam na Septuaginta, eles eram lidos como eram lidos outros livros, como o Pastor de Hermas, mas esses livros eram lidos não como palavra de Deus, eles eram lidos como orientação, como aprofundamento, mas não eram tidos como autoritários. E principalmente os do Antigo Testamento, que até logo depois da destruição do templo, os judeus fixaram, né, qual era o cânon do judaico, né, do Antigo Testamento, e temerosos que eles estavam com a destruição do templo que se perdesse, eles fixaram algo que já existia antes. Então, até os católicos costumam dizer o seguinte, que Lutero foi seguir um cânon feito pelos judeus no ano 90, quando os judeus já tinham rejeitado Jesus. Né? Mas, na verdade, no ano 90, lá em Avignon, o que os judeus fizeram foi confirmar o que eles já tinham dito antes, né? O que eles já consideravam antes. Então, e Paulo, quando escreve lá em Romanos, ele diz que para Israel, Deus revelou quais eram os conceitos, as promessas e tal. Então, a revelação do Antigo Testamento foi dada a Israel. Então, a opinião de Israel é importante quanto a isso. O cânon da Bíblia protestante do Antigo Testamento é igual a esse cânon do ano 90, que é o cânon judaico? Exatamente. E então o cânon judaico do ano 90 exclui os 7 livros que estão na Bíblia Católica? Não é que excluiu, nunca os considerou. Disse que eles não eram inspirados. Então, o senhor concorda com isso? É assim mesmo? Eu acho que tem muita coisa, na verdade, nesse campo que a gente desconhece. Eu penso, por exemplo, que existem algumas revelações que estão na humanidade e que transpõem aquilo que nós consideramos como revelação de Deus. Por exemplo, e uma delas está na Bíblia, né? Deus teria se revelado a outros povos não judeus e cristãos. Quando Melquisedeque se apresenta a Abraão, os judeus nem existiam, porque de Abraão e da sua descendência nasce o povo que nós chamamos de judeus, né? Então, e quem é Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Mas não havia sacerdócio, não havia povo, não havia os levitas ainda, né? De onde surge, né, toda a linhagem sacerdotal de Israel. Então, quem é Melquisedeque? É alguém que conheceu a Deus lá em Salém, né? Como o texto bíblico diz, e era sacerdote de Deus. Outro caso, que já não bíblico, é o caso que se faz sempre menção do Código de Hammurabi, né? Que seria um sacerdote também que teria escrito muito anterior a Moisés o decálogo bíblico, os 10 mandamentos. Então, são casos que aparecem na história e são inegáveis. E então eu entendo que, na verdade, Deus coloca como uma forma até da sua própria revelação alguns sentimentos, a questão ética que habita no ser humano, tanto no ser humano mais intelectualizado, como no ser humano mais primitivo, no sentido de viver isolado de toda a sociedade desenvolvida. Existem conceitos éticos, morais, que fazem parte da cultura, que permeiam a cultura e que estão revelados como um atributo, né, comunicável de Deus na humanidade. Então, eu acho que isso pode nos ajudar a compreender um pouco além. Olha, no próximo bloco a gente vai descer a questões mais significativas desse tema e talvez você esteja com vontade de estudar a Bíblia, né? Saber exatamente o que a Bíblia diz, o que não diz, quando diz e por que diz. A grade está aí à sua disposição para te ajudar a entender o texto sagrado. Mais de 600 endereços espalhados pelo país com o curso bíblico. Há outros cursos que a grade oferece, todos para aperfeiçoamento da fé e da vida cristã, além do serviço cristão. Só que não em todas as filiais, como o curso bíblico está. Então, anote o telefone para amanhã, no horário comercial, você ligar para a grade. 0 operadora 11
3115-0819. 3115-0819. A gente volta já. Muito legal essa tomada, né? A gente fica aqui grandão, bonito, né? Mas o mais bonito do programa Vejam Só é quando você aparece nele. Por isso tem o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, que premia os que participam desse quadro e que apela para você nos ajudar com sugestão de temas, de convidados, observações, críticas, etc. Então grava seu videozinho aí com o celular, 30 segundinhos, 20 segundinhos, dando seu recado, dizendo quem você é, de onde você é. Manda para nós no vejamsó@rittv.com.br. Se não quiser gravar o vídeo, né, eu gostaria que fosse o vídeo. Mas se não quiser, faz a foto. Faz a foto, manda para nós também no mesmo endereço, dando as informações que a gente precisa. Vejamsó@rittv.com.br. Diga de onde você é, cidade, estado. Se quiser, pode dizer a igreja também, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje não diz de onde é o Celso Cassiano. Cadê o Celso? Tá aí. Ô Celso, faltou dizer, onde você mora, meu irmão? Ainda não é no céu, né? Então, manda o endereço para nós. Deus te abençoe, Celso. Em Itapetininga, lá na Bahia, o Jorge Silva é nosso telespectador. Grande abraço ao povo lá da Bahia e em especial ao Jorge Silva de Itapetininga. Em Pinheiral, no Rio de Janeiro, o Gesiano Castro, né? Ué, tá certa essa foto, será? Bom, aqui diz Gesiano, é Gesiane. Aqui a minha ficha diz Gesiano, desculpa, viu, Gesiane? Gesiane Castro, lá de Pinheiral, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Deus te abençoe, boa sorte no dia do sorteio. Em Uberlândia, lá nas Minas Gerais, o José Carlos é nosso telespectador. Todos eles, e mais os que já mandaram a foto e os que estão mandando, estão concorrendo a 2 presentes aqui do programa. São 2 livros que tratam do design inteligente, a teoria científica que se contrapõe ao darwinismo, a teoria da evolução. A Caixa Preta de Darwin, Dr. Michael Birri, e o Fomos Planejados, do Dr. Marcos Eberlin. Tá bom? Esses são os presentes que a gente vai sortear. É só mandar sua foto, o seu vídeo, e você está concorrendo a estes exemplares. Pois muito bem, vamos lá. O tema de hoje tem a ver com referências que a Bíblia nossa faria, ou faz, pelo jeito faz, a textos não incluídos no texto sagrado, né? Não considerados inspirados. Então, são os livros apócrifos, deuterocanônicos, pseudepígrafos e assim por diante. Alguém disse, se não me engano foi o senhor, ou a matéria, não lembro, que tais livros não foram incluídos na Bíblia porque eles contêm ensinamentos duvidosos. Ou seja, conspiram contra a fé. Né? A fé é uma firme certeza. Então, se não pode haver firme certeza, isso se opõe à fé. Pois bem, mas se é assim, por que a Bíblia lança a mão deles? Veja bem, a Bíblia não lança a mão deles. Na verdade, as referências dizem respeito a episódios ou acontecimentos que são narrados por esses livros e que não tem nada a ver com esses ensinamentos que esses livros trazem. Então, por exemplo, adotando a linha de pensamento dos católicos, quando dizem lá de Hebreus, quando falam que o escritor aos Hebreus fala que houve mulheres que clamaram pela ressurreição, e há o episódio dessas mulheres que clamaram pela ressurreição lá em Macabeus. Mas nesse mesmo livro de Macabeus, há um momento em que eles fazem oração pelos mortos. Então, essa prática que é colocada no livro de Macabeus, e foi um dos motivos pelos quais a Igreja Romana lutou para colocar no Concílio de Trento, por quê? Porque seria uma comprovação da doutrina do purgatório, que era o cerne da discussão
com Lutero. Então, o fato de as mulheres clamarem pela ressurreição, numa outra passagem, não quer dizer que a prática que foi feita lá da oração pelos mortos seria correta. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que ver. Outro problema, no livro de Tobias, admitindo-se que esse anjo, Rafael, que só aparece nesse livro de Tobias, ele mente e pratica um ato de feitiçaria. Que bonzinho! Pois é. Então, como é possível a gente admitir que um anjo que assiste diante de Deus mente e pratica um ato de feitiçaria? Então, são coisas que estão no livro que contrariam o livro com todo o restante das Escrituras. Não poderia entrar mesmo. Se não me falha a memória, o último capítulo, ou penúltimo capítulo de 2 Macabeus, traz uma informação do autor que é bastante elucidativa. Né? Por que não está na Bíblia? Ele pede desculpas aos leitores pelos erros que ele cometeu na narrativa que ele acabou de registrar. Então, ele mesmo reconhece que a narrativa é imperfeita, traz erros. Então, o que isso está fazendo na Bíblia? Né? A Bíblia não pode ter erros, ou pode? Eu acho que a Bíblia contém algumas, não contradições, porque como um todo a doutrina bíblica ela é uniforme, mas existem alguns elementos na Bíblia que, na verdade, depois de muitos estudos, com o avanço da pesquisa na área acadêmica, teológica, que a gente procura desenvolver nas universidades, pôde-se perceber que não há erros no sentido doutrinário, mas há erros no sentido histórico, por exemplo, imprecisões históricas, né? Que depois, com muita pesquisa, com muito desenvolvimento acadêmico nesse sentido, pôde-se perceber alguns deles. Mas, como fonte doutrinária, a Bíblia é uniforme, ela não se contradiz. Então, você não vai encontrar o apóstolo Paulo falando de uma doutrina que outro apóstolo também não possa vir confirmar, ou o contrário também. Com a possível exceção do conflito entre ele e Tiago, né? Fé e obras, que a gente já fez o debate aqui, podemos fazer de novo. Isso aqui é uma ironia que eu estou falando aqui, tá? Precisamos definir algumas coisas aqui muito importantes para o nosso telespectador e nossa telespectadora. Doutor Caramuru, depois pastor Samuel, para o senhor, o que é ser inspirado pelo Espírito Santo? Ser inspirado pelo Espírito Santo no caso dos autores, né, da Bíblia, ser inspirado pelo Espírito Santo é ter recebido de Deus a revelação para escrever um texto em que a pessoa escreve da forma dela, com o conhecimento que ela tem, mas a mensagem que ela está transmitindo não é propriamente dela, né? É algo que Deus revelou para que ela escrevesse, para que ficasse de ensino para o povo de Deus. E, muitas vezes, até assuntos que o autor não presenciou, não sabia. Por exemplo, quando Moisés escreveu a narrativa da criação, ele não estava lá. Né? Não, nem ele, nem ninguém. Nem ninguém, né? Então, existem esses fatos que são pura revelação, e existem outros ensinamentos, como Paulo, que ele escreve, lógico, dentro do conhecimento que ele já tinha, da lei, da filosofia, mas a mensagem que ele traz é a mensagem que ele recebeu de Deus. É isso que é inspirado pelo Espírito. Pastor Samuel? Eu estou de acordo. Eu acho que o Espírito Santo capacitou homens para que pudessem serem receptores da mensagem que Deus desejava transmitir à humanidade durante a história. Agora, existem casos pontuais que era o próprio homem falando, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Agora digo eu, né? Então, ele falou como conhecedor da vontade de Deus, né? E talvez não contrariando a doutrina que está implícita ali no texto, mas assumindo uma responsabilidade apostólica que a palavra do apóstolo Paulo tem autoridade para estar
no cânon bíblico e se colocando como um instrumento mesmo do conhecimento de Deus, do relacionamento tão íntimo que ele teve com o Senhor. Então, agora digo eu não o senhor, às vezes serve de desculpa para não ter que observar o que Paulo diz. Por exemplo, a questão da submissão da mulher ao marido, ao homem, né? Isso aí é uma coisa que tem a ver mais com a opinião de Paulo, o machismo dele, ele era contra a mulher mesmo, né? Nem casou, enfim. Esse tipo de argumentação é sadio e é verdadeiro, é bíblico? Mais uma vez, eu acho que não, porque primeiro que a palavra submissão, eu acho que nesse contexto ela é muito mal aplicada. Submissão, a etimologia da palavra significa estar debaixo da mesma missão. Então, quando a mulher é submissa ao esposo, ela está, na verdade, debaixo da mesma missão que Deus deu ao esposo. Deus nunca colocou a mulher num patamar inferior ao homem. Ao contrário, o homem e a mulher estão no mesmo patamar. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Quem disse isso a quem? Não, sim, existe o que eu estou dizendo aqui, na verdade, é que Deus, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo depois vai dizer que a mulher tem poder sobre o corpo do marido, né? Então, existe contradição nisso? Não, existem papéis distintos, né? O homem tem poder sobre o corpo da esposa e a esposa tem poder sobre o corpo do esposo. Está escrito isso nos escritos de Paulo. Então, como ponderar tudo isso? Na verdade, o que Paulo está orientando é que cada um desempenhe seu papel e sua função na vida familiar e possa fazer isso de forma zelosa. Bom, então, ser inspirado significa, como disse o Dr. Caramuru, registrar uma mensagem que não é sua, mas usando os seus recursos. Para o senhor é isso? Basicamente, eu acho que é por aí que a gente deve seguir, mas Deus usa a intelectualidade humana a fim de corroborar aquilo que ele revelou para o seu servo. Então, agora, doutor Caramuru, vamos lá para o texto de Judas, que o senhor mesmo mencionou, um deles, né? O texto em que há uma citação quase que literal do livro de Enoque, no texto sagrado, se não me engano é verso 7, não lembro direito. É o 14 e 15. 14 e 15. Quando o livro de Judas menciona que Jesus virá, né, com seus santos anjos, miríades e anjos e tal. E esse trecho está no livro de Enoque. Quem escreveu o livro de Enoque foi inspirado? Não. Quem escreveu o livro de Enoque não foi inspirado. E, inclusive, quem escreveu o livro de Enoque e falou isso não foi criado pelo livro de Enoque. Já era algo da tradição que vinha. Já era um pensamento que existia, né? Que Enoque profetizou. Por quê? Porque Enoque andou com Deus, que está lá em Gênesis, né? Enoque andou com Deus e agradou a Deus e foi tomado para si. E é interessante que o filho de Enoque, que é um Matusalém, cujo nome quer dizer quando isso vier, quando ele morrer, isso virá, isso que significa Metusalá, morreu justo no ano do dilúvio. Então, isso mostra claramente que Enoque, já na tradição judaica, já dizia que Enoque já havia profetizado a respeito do juízo que viria. E aqui Judas, ele está falando de julgamentos, de juízos de Deus, e ele então faz a menção de Enoque, fazendo referência ao livro de Enoque, só que como o livro de Enoque não foi escrito por Enoque, né, aí que é o princípio epígrafe, no livro de Enoque se introduziu essa tradição, que, por ser mencionada por Judas, revela que é uma tradição fidedigna, né? Mas quer dizer, não é que eu estou corroborando o livro de Enoque, não, eu estou corroborando uma tradição que foi incluída no livro de Enoque. Então, pastor Samuel, é assim mesmo, porque diferentemente de outras referências que a Bíblia eventualmente faça a
textos apócrifos ou pseudepígrafos, essa é uma referência doutrinária, é uma profecia, algo que vai se cumprir na volta de Cristo. Portanto, não é uma menção a um episódio histórico. As mulheres clamaram pela ressurreição de seus mortos, ou alguma coisa parecida com isso. É algo projetando para o futuro. Se está no livro de Judas, foi inspirado pelo Espírito Santo. Vocês dois concordam. Só que não foi Judas que recebeu essa revelação. Foi alguém antes dele, que já tinha até escrito do jeitinho que Judas registrou. Por que esse trecho não é considerado inspirado por quem escreveu o livro de Enoque, mas é considerado inspirado por Judas? Bom, deve primeiramente porque Judas tem autoridade apostólica, né? E possivelmente essa é o fato que faz esse trecho do livro de Enoque, quando traz esse elemento para a carta de Judas, ter sido considerado inspirado. Agora, para nós entendermos a questão das citações dos livros apócrifos e pseudepígrafos, nós precisamos entender que existem 3 categorias. A primeira é a citação direta, como acontece aqui em Judas. A segunda é esse imaginário que existe, esse imaginário cultural que existe, que permeia, né, toda a cultura da época ali do 1º século ou um pouco anterior. E também a teologia, que ela está presente, algumas porções teológicas do Novo Testamento estão presentes nesses livros pseudepígrafos. Então, é importante que nós reconheçamos esses livros, o valor histórico desses livros, a fim de nós compreendermos o contexto. Eles nos ajudam na hermenêutica, nos ajudariam a compreender com mais ferramentas aquilo que nós tanto nos propomos a entender, que é a palavra de Deus, e esses livros trariam, na verdade, mais elementos a fim de nós aprofundarmos esses estudos e essas pesquisas. Então, eu estou levantando essas questões porque, veja bem, não é novo que eu vou falar aqui, já é bem antigo até. Existe uma coisa, um pensamento que tem a ver com as teorias da conspiração e tal, de que o cânon sagrado foi manipulado, né, para ocultar verdades inconvenientes para os cristãos, para a igreja, né? Por exemplo, um exemplo bem conhecido é a ideia de que Jesus se casou e teve filhos, tal. Então a Igreja Católica, como defende o celibato, ela esconde isso e esconde os textos apócrifos que contam essa história. Acho que é o Evangelho de Judas, se não me engano. Parece que é o Evangelho de Judas, parece que tem até o Evangelho de Maria Madalena. O Evangelho de Maria Madalena, ou o Evangelho de Judas, que menciona o casamento de Jesus com Maria Madalena e tal. E que deu origem aí, o Dom Brau ficou rico, né, surfando nessa história aí, depois foi para o cinema. E muita gente pensa mesmo, mas se o cânon não foi definido diretamente por Deus, será que não corremos o risco de estarmos sendo enganados, iludidos? Por exemplo, Paulo menciona uma carta que não está no nosso cânon, a carta escrita aos Laodicenses. E aí, como é que o senhor vê isso, doutor? Aliás, não só a carta, ele mesmo disse que escreveu uma carta para os Coríntios antes da primeira. Né? Então, veja bem, mas é o que eu digo, existem outros escritos, existem outros livros que são mencionados. Aliás, no Antigo Testamento, eu até tenho um livro que é mencionado 2 vezes, um em Josué e outro em 2 Samuel, que é o tal do livro do reto. Ele diz como está escrito no livro do reto, um livro que ninguém nunca viu, porque é uma obra perdida. E faz questão do texto bíblico de dizer que está lá no livro do reto, a passagem lá de Josué, do sol, né? E então, o que a gente vê disso? Que, na verdade, essa ideia de que há uma teoria da conspiração, isso não vale, por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele revelou a palavra, que é a verdade, e Ele cuida para que essa palavra seja transmitida de geração a geração, para que haja a salvação das pessoas. Então, a gente começa daí.
essa ideia de que houve uma manipulação por causa do celibato, por exemplo, o celibato não é nem um ponto doutrinário da Igreja Romana. Agora mesmo no Sínodo da Amazônia, porque parece que esse Papa quer flexibilizar isso, foi muito insistente dizer, isso é um costume da Igreja Latina, tanto que as igrejas católicas orientais não têm o celibato. Então, se coloca, então, um raciocínio desse, já começa de uma inverdade, que o celibato seria tão importante para a Igreja Romana que ela manipularia tudo nesse... E, ao mesmo tempo, a gente vê que a missão de Jesus, todas as profecias de Jesus, indicam que ele não ia casar mesmo. Não tinha essa questão do casamento como essencial, que é o que o reverendo Moon depois veio ensinar. Né? Então, são todas teorias que são, assim, que se quebram, porque vão contra toda a razão de ser, todo o conjunto do motivo da igreja, da Bíblia. Então, não podemos crer nesse ponto. E tudo é pela fé. Né? Quando Jesus encontrou com os discípulos depois ressuscitado, ele mostrou nas Escrituras que ele deveria morrer, ressuscitar, e a Bíblia diz, e aí então abriu o entendimento deles para as Escrituras. Então, se a gente for querer descuidar desse aspecto da revelação mesmo, a gente acaba caindo nessas histórias aí fajutas, vamos dizer assim. Então, mas aí nós temos um probleminha, que vou pedir o auxílio para o pastor Samuel. No livro de Judas, uma carta bem pequena, mas assim, que suscita uma porção de discussões, né? Como é que pode dar tanta confusão num texto tão pequeno? Mas dá. Nós temos lá uma informação que não consta da Bíblia em lugar nenhum e que só suscita dúvidas. E ao que parece, não sei, vocês é que são especialistas no assunto, Judas está mencionando um episódio narrado num desses livros que não entraram em cânon nenhum, que é a bendita luta de Satanás contra o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. A referência que Judas faz dá a impressão de que os leitores dele sabiam do que ele estava falando, mas nós não sabemos. O que diz esse livro e por que Judas lança a mão dele? Então, eu entendo, como eu mencionei anteriormente, que essa teologia está implícita nesses pseudodepígrafos, esses livros que compõem toda essa literatura que está na mão dos primeiros cristãos e dos judeus ali nos primeiros séculos, que transitava entre eles. Então, na verdade, assim como você mesmo mencionou, nos parece que os leitores de Judas compreendiam claramente do que se tratava. Mas para nós que não temos acesso a essa literatura, isso nos traz dificuldade. Agora, quando se lê, porque hoje se tem acesso, né, ao livro de Enoque, a algumas literaturas pseudodepígrafas, né, o próprio Evangelho de Judas, outros livros que podem trazer alguma ajuda nesse sentido e podem nos fazer compreender algumas questões que não estão de forma doutrinária em outros textos canônicos. Mas Judas ali nos fala de algo realmente muito singular. Primeiro porque Moisés morre e Deus guarda para si o seu corpo, né? E diferentemente do que muitos pensam que Moisés não teria entrado no descanso, Moisés, na verdade, entrou no melhor descanso, que foi estar na presença de Deus, né? E se Moisés tem o seu corpo deixado por Deus no meio daquela cultura que existia no seu tempo, certamente ele teria virado um grande ídolo, teria havido, possivelmente, né, porque não podemos afirmar com toda certeza, mas teria havido peregrinações e coisas do tipo, e Deus resolve preservar Moisés e o seu corpo a fim de que isso não ocorresse. E nós sabemos que
Moisés, apesar de ter sido, né, ter falecido, ele aparece lá no Monte da Transfiguração, o que representa, né, juntamente com Elias e com o próprio Cristo, o que representa que ele está na presença do Pai, né? Então, esses livros, essa literatura que hoje nós podemos ter acesso, nós podemos captar essa teologia que certamente vai fazer menção desses contextos que nos trarão mais compreensão ou uma melhor compreensão desses elementos teológicos que estão em Judas. Doutor Caramuru, por que Judas menciona esse trecho do livro? O senhor mencionou qual é o livro, né? É o livro Assunção de Moisés. E o que a passagem toda descreve o quê? Não, o livro de Assunção de Moisés, ele conta como que teria se dado essa luta entre o diabo e Miguel pelo corpo de Moisés. Porque assim que Moisés teria morrido, o livro diz que Satanás quis pegar o corpo para si, exatamente para levar o corpo para o povo, para ver se o povo idolatrava, e que Miguel lutou contra ele para que isso não acontecesse, e efetivamente não aconteceu, porque Miguel não permitiu, e aí o corpo ficou num lugar que nem Satanás soube onde estava. Na verdade, veja bem, é uma história que, como disse o pastor Samuel, está dentro do imaginário que se criou, da tradição judaica. Também eu digo, foi colocado no livro de Assunção de Moisés pelo autor, que eu nem sei quem é, mas é algo que já vinha da tradição. Por quê? Porque lá em Deuteronômio diz que sepultou e ninguém sabe onde, que foi o Senhor que sepultou. Então, a partir dali, se criou essa ideia, né, de que o diabo tentou, né, já que ele se opõe a tudo que Deus faz, então ele também tentou descobrir onde estava o corpo para isso. Agora, por que Judas menciona isso? Porque ele está falando dessa questão dos juízos, né, que é o assunto de Judas. E ele diz que quando a gente está falando sobre o juízo de Deus, e ele está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas, que ofendem a Deus, que se atrevem a se levantar contra Deus, aí o que ele vai citar? Que Miguel, que é o arcanjo, que é o protetor de Israel, e isso está num livro canônico, que é Daniel, nem ele, na disputa com o corpo de Moisés, se atreveu a se levantar contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Quer dizer, se até Miguel, que é o arcanjo, não se atreve a se levantar contra o diabo e reconhece a soberania de Deus, que dirá nós, humanos, não vamos reconhecer a soberania de Deus. É esse o ensino. Lógico que, ao mencionar esse episódio da tradição como um exemplo, ele acaba atestando para nós que realmente isso aconteceu. Agora, não é porque está no livro de Assunção de Moisés, é porque havia a tradição. E aí, como disse o reverendo aqui, disse que ele conta como se todo mundo soubesse. Por quê? Porque Judas está escrevendo, ele é um judeu, ele está escrevendo para os judeus. É a mesma coisa que acontece lá quando Mateus fala daquele episódio da tradição dos anciãos, que os discípulos, os fariseus chegam para Jesus e reclamam que os discípulos não se lavavam as mãos. E em Mateus simplesmente se diz isso. Mas quando você vai a Marcos, aí Marcos faz uma explicação. Porque os judeus... Por quê? Porque já como a escrita já é para outro povo, então se faz uma explicação. Para os judeus não precisa, que ele já sabe. Já sabia. Vamos lá. O Ginaldo escreveu o seguinte: como definir o que é legitimamente inspirado? Quem pode provar que só esses livros que compõem a Bíblia são inspirados? Quem é que tem esse poder de dizer que tal livro era inspirado ou não? Para se ter uma ideia, para constar na Bíblia e principalmente no Novo Testamento, um livro teria que ter um autor. Agora me digam com certeza, quem escreveu o livro de Hebreus? E aí, como é que o senhor responde para o Ginaldo? Existem critérios que foram estabelecidos, né? E se passou por um crivo muito minucioso a fim de se estabelecer o cânon. Agora, existem respostas que nós podemos dar, mas existem respostas que nós não podemos dar. O livro aos Hebreus, né, o autor aos Hebreus, não nos fica claro a autoria, né? Agora,
existem aqueles que têm uma propensão para achar que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu, por conta de muitas coisas, muitos elementos doutrinários que estão na carta aos Hebreus, constar nas cartas que Paulo escreveu a outras igrejas. Eu penso que pode ter sido algum discípulo de Paulo, mas não o próprio Paulo. Mas, evidentemente, que existem respostas que são impossíveis de se afirmar categoricamente, a não ser que daqui a algum tempo se descubram, né, através de novas escavações, novas descobertas que trarão luz sobre isso. Quando se descobriu a caverna em Qumran, em Israel, muitos elementos ali corroboraram aquilo que está dito na palavra de Deus, e alguns pseudodepígrafos foram também encontrados a fim de trazerem luz para todo esse contexto que nós temos falado aqui no programa. Então, Ginaldo, eu acho que o livro de Hebreus é uma ótima demonstração de que não é apenas o critério de autoria que contou para a formação do cânon. Gessé dos Santos diz, não foram interesses humanos, mas foi ação divina combinada com a ação humana, cada qual tem seu papel. Paulo Júnior, pergunta difícil, pois sabemos que a intenção de Deus é a melhor para o cristão, mas o que passava na cabeça dos homens que a definiram é difícil saber. No entanto, a seleção dos livros da Bíblia foi determinada por Deus, independente da intenção dos homens que ele usou. Nós estamos chegando ao final do programa. Deixa eu mostrar aqui o livro do pastor Samuel Valério, é uma nova origem do pentecostalismo. É um livro que trata do que, pastor? Esse livro é a minha tese de doutorado, defendida na Universidade Metodista de São Paulo, onde eu apresento a Igreja Batista Sueca como uma terceira inserção do pentecostalismo no Brasil, e é uma análise histórica e sociológica, trazendo menção sobre o contexto histórico, social, de todo o desenvolvimento dessa igreja, e fazendo alguns paralelos, sobretudo, com a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, que são as principais expoentes daquele primeiro momento da entrada do pentecostalismo no Brasil. Então, a proposta desse livro é trazer um recorte histórico desde do final do século XIX, onde havia ainda na Suécia um movimento avivalista anterior ao movimento de Azusa Street, e também influenciado por várias teologias da época, algumas que precedem o movimento pentecostal moderno, que nós chamamos, e depois, com a instalação dessa igreja no sul do Brasil, eu analiso a história centenária dessa convenção, da qual eu faço parte, sou pastor, né? E faço uma análise histórica e sociológica e também teológica em alguns pontos, porque mostro como a ideia, por exemplo, da escatologia foi sendo alterada durante algumas décadas. Então, basicamente, é uma análise dessa denominação que hoje, na verdade, é a CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, que tem a sua sede em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Muito bem. Quem quiser entrar em contato com os nossos dois convidados, o evangelista Dr. Caramuru Afonso Francisco, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, ou o pastor Samuel Pereira Valério, da Igreja Batista Filadélfia, tem à sua disposição a publicação desses contatos no nosso Facebook. Onde está também a nossa enquete? Vamos ver o resultado parcial? 90% disseram que o Espírito Santo é que garantiu o legitimamente inspirado no cânon da Bíblia. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.